RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Gotas no Charco, de Mafalda Ribeiro, é um livro que, tal como disse a Inês Gaspar, tem de ser lido em doses homeopáticas, como se tratasse de um remédio conta-gotas que nos vai dando a motivação e a esperança acertada para cada dia ou para cada momento da vida. Mas como fica muito simples ser só eu a falar do livro, nada melhor do que falar com a própria autora. Ela que é jornalista, palestrante e certificada em storytelling. E com certeza tu já a viste na televisão ou já ouviste alguns podcasts com ela. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Mafalda, antes de nós entrarmos diretas ao assunto do teu livro Gotas no Charco, a tua vida é sobre rodas, mas também é bem regada de muita aprendizagem que, quando tu falas e também quando escreves, parece que foi sempre, pelo menos foi a impressão que me deu, é que tu obteste tudo com muita calma, porque tu passas muita leveza na maneira como falas e como escreves. Mas como é que tu conseguiste chegar a um ponto na vida em que tu controlas o caos externo e interno, porque tudo aquilo que tu fazes é muito o reflexo de quem tu és. E em cada palestra que tu dás, em cada livro que tu escreves, que este é o teu segundo, se eu não estou em erro, mas também eu sei que escrevias artigos para a Visão, nota sempre uma força e uma liberdade que é muito inerente a ti, é assim que tu vives. Então, como é que tu controlas isso? Porque eu não consigo acreditar que foi tudo obtido com muita calma. Não foi, não. Olha, obrigada por esta conversa, desde já. Ahm, há aqui muitas nuances na mesma pergunta, mas tentando primeiro dizer-te que ah, gosto de que me digas ou que consigas assinalar a serenidade, porque nesta fase até que eu estou a viver agora, que já lá vamos, mas posso dizer-te que uma das coisas que os meus amigos que mais convivem comigo têm dito que têm sentido em mim é que eu estou muito calma e muito serena, mas eu acho que deve ser dos 42. Ah, não tem propriamente a ver, porque eu não fui sempre muito calma. Mas quando falas do controle, como é que eu controlo? Eu acho que foi a partir do momento em que eu percebi que não controlava mesmo nada. É o paradoxo, não é? Esta quase antítese. Mas sim, a minha vida é feita sobre rodas desde sempre, não é? A minha doença rara que se reflete numa deficiência motora, que faz com que eu nunca tenha andado pelo meu pé. Um, mas que também há aqui um lado muito, muito engraçado desta coisa do movimento e do não movimento, e que eu há dias refleti muito nisto, que nós, eu seria aquela pessoa com as justificações todas para viver sempre nesta espera de que os outros viessem até mim. E eu acho que levo muito a sério esta quase ordenança de Jesus do id, sabes? É exatamente ao contrário. Eu gosto muito de estar com pessoas, por exemplo, hoje estamos aqui, né, a gravar e estamos à distância, e graças a Deus pelas tecnologias. Quando vivemos o Covid também, o trabalho mudou para as pessoas, eu faço muita coisa online. Neste momento, e agora sim, explicando o porquê desta fase, eu estou a recuperar de uma fratura num fémur que tem sido dolorosa, mas essencialmente mais lenta de sarar do que as outras, e eu já fiz muitas fraturas porque é uma das características efetivamente da minha doença, mas nestes períodos também de espera, não é? É quando eu entendo que eu não controlo, mas ao mesmo tempo, por mais que eu goste e que eu agradeça a tecnologia que me permite não estar completamente aliada do que está a passar no mundo, e que tragam o mundo até mim, eu preciso de estar com pessoas e de ir eu. E esse trabalho, as palestras, as conferências, os workshops, as aulas, a maneira de estar com o outro é muito um trabalho que é quase. Há quem brinque comigo e diga que é quase pastoral. Eu acho que tenho uma vida muito neste lado, sem ofender ninguém, mas é muito. Eu preciso de estar com pessoas, eu também me alimento das pessoas e vice-versa. Mas depois, como é que eu explico isto tudo?
tendo em conta que tenho uma doença que é caracterizada por uma grande fragilidade, isto tudo podia trazer em mim a tal perspectiva, na minha própria personalidade, que eu acho que não tem a ver com a deficiência em si, de ser alguém com medo, mais tímido, que quisesse mais estar na minha, que tivesse medo que saia à porta de casa de alguma coisa me pode acontecer. Só que eu entendi que não são os fatores externos neste lado. E quando falas na palavra controlo, eu entendo de onde é que ela vem, acho que tem muito a ver com as decisões, não é? As nossas decisões tipo, eu decido viver em alegria, independentemente daquilo que me aconteça, não é? Eu não vou, a alegria não está passível ou dependente das circunstâncias e da temperatura do que está à minha volta. Eu uma vez dizia, e acho que isto te responde muito à tua pergunta, que é, eu acho que eu prefiro sempre ser um termostato do que um termómetro. E eu acho que é se calhar o verdadeiro segredo de como é que eu controlo isto. Mas depois, a calma em si, eu acho que vem com tudo, né? Com a maturidade, com a idade, com as pessoas que vão passando, com as desilusões, com as frustrações, com tudo aquilo que nós também vamos passando e que é a nossa bagagem da vida. E o Gotas no Charco, no fundo, é um bocadinho isto também tudo, né? É o conjunto disto tudo. Porque, na verdade, estes 7 capítulos, estas 7 divisões que o livro tem, tu consideras mesmo como a tua bagagem. E eu, por acaso, até lhe chamava os sete estágios da vida e que são necessários para continuar. Porque em cada um, tu não trazes tipo como se fosse uma espécie de crónica, que é toma lá um pensamento e já está. Não, são reflexões que nota-se que foram vividas e que apontam sempre para um conselho e todas se alinham naquilo que tu divides ali. Por exemplo, então temos os capítulos, eu vou dizer por ordem: temos ligação, esperança, liberdade, consistência, que foi o que eu gostei mais, gratidão, aceitação e entusiasmo. Por isso a pergunta que eu agora te faço é: como é que tu chegaste então à construção dos textos destas reflexões que seriam colocadas neste modo, para cada conceito? Tu consideras ser a tua bagagem, sim, mas como é que tu alinhaste ok, esta reflexão tem a ver com isto, ou tem a ver com este momento da minha vida, tem a ver com esta parte da bagagem? Primeiro, explicar-te o processo criativo, tem aqui várias etapas, mas agora que ele já está feito, já posso contar, né? Mas dizer-te só que achei engraçado dizeres que o teu favorito, ou que gostaste mais, foi a consistência, que eu acho que quem pega neste livro e acha que vai ler um livro banal de autoajuda, a consistência foi aquele foi o primeiro que que eu tive a certeza que iria chamar-se assim, porque eu acho que é o mais difícil. As pessoas querem tudo rápido e querem tudo como uma grande experiência. E depois a coisa morre, né? E a consistência eu acho que é o mais difícil. A fé é um ato consistente. Esta perspectiva que eu há pouco dizia-te de as decisões do controlar, do viver em alegria é consistente. A gratidão é consistente. Portanto, se calhar no fundo todos os capítulos, da maneira que eu os arrumei, mas os nomes que eu lhes dei, todos só funcionam se eu garantir a sua consistência. Portanto, ela acaba por ser um bocadinho a espinha dorsal de todos. E, portanto, isso era sem dúvidas que tinha que existir. Mas como é que, portanto, há aqui duas etapas. A construção dos textos é aquela que desilude toda a gente, que é, eu não pensei nos textos. Os textos eu só os colecionei, porque eles são, para quem me acompanha nas redes sociais, e eu vou usar a palavra acompanha, não a palavra seguir, que é uma coisa que me enerva solenemente, né? Uma vez disse no meio de um jantar de amigos, Estou-te a perseguir no meio da rua. não, no meio de um jantar de amigos, tipo, imagina, cantores e gente das artes, e não sei o quê, e alguém um bocadinho com esta quase vaidade, que eu estava a tentar perceber quem é que era a pessoa, eu conhecia de cara, não sei o nome, e ela disse assim, não me segues no Instagram? E eu respondi, não, eu só sigo Jesus. E pronto, os meus amigos gozam imenso quando eu conto esta história, porque ainda por mais a história é conhecida. Mas, pronto, portanto, eu gosto de usar a palavra acompanho. As pessoas que me acompanham, que me leem, estes textos, no fundo, são as legendas gigantes de publicações minhas no Instagram durante vários anos.
Eu digo gigantes porque tinha este lado de eu nunca me verguei ao algoritmo e àquilo que era o Instagram. Eu acho que um dia qualquer destes volto para o blog, para o formato dos blogs, tenho muitas saudades, porque eu preciso escrever muito. Preciso, e acho que as pessoas precisam de aprender a mastigar e a ler com calma, e não aquelas legendas rápidas do copy-paste dos copywriters. E, portanto, as reflexões eram isto, que vinha muita gente que dizia assim, ah pá, me faltas que escrever menos, era a gozar, não é? Tipo, ninguém te lê, que as pessoas só querem ver fotografias. E eu acho que fui teimosa e consistente nisso. Eu disse: quero lá saber, eu não estou a escrever isto para atingir muitos seguidores, e portanto acho que eu fui sempre essa teimosia. E depois um dia disse: até a mim, não, é? eu queria ler o que é que eu tinha escrito, o que é que fazia sentido. Eu disse: pronto, então há um dia que eu vou agarrar nisto tudo e juntar, ou para mim ou para fazer um livro. E, portanto, não há a construção dos textos, é o mais orgânico que tu possas imaginar. Portanto, foi a vivência, e aí tens razão. Não, eu não refleti sobre aquilo, eu passei por tudo aquilo e vivi tudo aquilo, e há algumas que dá para notar mais. Depois, entrei na fase do quando eu digo, ok, vamos fazer um livro. Então, primeiro vamos transformar ou mastigar estes textos, porque escrever para a internet ou escrever para acompanhar é diferente do que, pronto. E depois, o mais difícil foi arrumá-los. Foi exatamente arrumá-los. Foi como se eu tivesse mesmo uma estante ou uma cômoda com gavetas, em que eu dei estes nomes, exatamente, porque queria fugir aos nomes clichês da autoajuda. Amor, amizade, paz, tralala. Não. Quis mesmo pegar, assim, de ser um bocadinho mais uma pessoa. Também não pode inventar a roda, né? E pronto, e tentei criar aqui nomes que me fizessem sentido, mas que não fossem rápidos, só para três, fáceis para as pessoas. Depois, arrumá-los. Também para mim fazia sentido que as pessoas, que eu já recebi muito feedback deste livro, que algumas pessoas leem, leem um texto, depois arrumam, depois leem-me sempre intercalado com outras leituras que estão a fazer, quase livro de cabeceira, não me querendo comparar com a Bíblia, mas depois há quem diga que o leu todo, e para mim fazia sentido isso. O livro não é muito grande, é grossinho, mas não é grande, mas para mim fazia sentido que também fosse um livro possível de ser lido de um trago, não é? Pronto. E portanto, não te vou negar, não perguntes como é que fizeste, não sei, mas foi um exercício difícil. Houve muitos textos que não entraram, houve textos que depois de reescritos e arrumados também não me faziam já sentido. Não tem, obviamente, uma linha temporal que o Instagram tem, aqui não, aqui tinha que fazer sentido. E depois o que eu me apercebi foi que isso deu muito gozo de sentir que, imagina, todos os textos que estão na Esperança também entravam noutra gaveta, de outro qualquer. Então aí senti que sim, tens razão, é a minha bagagem, sou eu. Não, outra vez autoajuda, isto não é uma receita para ninguém. Eu não sou moralista, não acho que. Também não sou. Às vezes tenho a mania que sou pregadora, mas pregadora daquilo que é a verdade que eu acredito e que nós acreditamos, mas não é a mim. As minhas verdades são só as minhas verdades e, portanto, não acho que se tenha que ser fundamentalista a esse ponto. No entanto, o livro representa-me. Acho que isto é importante. Quando às vezes nós temos. Quando nós pertencemos a uma comunidade, ou às comunidades que são consideradas minorias, o cristianismo, no meu caso, as pessoas com deficiência. Depois a sociedade tem tendência a dizer: então tu és a voz das pessoas com deficiência, não é? Que és a voz das mulheres cristãs evangélicas, de tudo. Eu represento-me a mim mal. Então este storytelling é só isto, não é? Não quero ser mais do que aquilo que efetivamente eu sou. Mas o que eu sou, eu sei quem eu sou. Então, esse espelho eu quero passar para as pessoas. E fizeste muito bem. Por isso eu volto a bater aqui o martelo. O meu preferido foi Obrigada. mesmo a consistência, tanto que eu nem posso deixar, e desculpa, se calhar, não sei se vais gostar, mas eu vou fazê-lo na mesma. Eu tenho que ler um dos textos que está aqui na página 97, que na verdade foram dois textos que me marcaram deste capítulo da consistência. Foi o 97 e o 101, se eu não estou em erro. Espera, Mas eu vou tenho abrir. aqui, eu tenho aqui anotado para não me esquecer.
E para os nossos ouvintes que ainda não têm acesso ao livro da Mafalda, vocês podem encontrar pelo próprio site Gotas no Charco. Podem, inclusive, também seguir a Mafalda nas redes sociais, Mafalda Ribeiro. E também já fiquei a saber que está no site da CLC. Está na Já temos livraria? isso. Já, já, é uma coisa que já andávamos aqui a cozinhar há algum tempo. O livro não saiu ontem, portanto Exato. já, já está a gatinhar, porque tem 2 anos. Não, já devia estar a ir a andar. Ah, o livro está a andar. Estás a ver como eu sei montes de coisas sobre a maternidade. Não, mas o livro faz o que eu não faço, né? Um livro é isso. É chegar onde as minhas pernas não chegam. E portanto o livro já está a andar e tem andado por muitos sítios. Mas está no site e na livraria física da CLC. O livro não está à venda, só para ter isto, nas Bertrands, nas Fnacs da Vida, por opção própria. É uma edição do autor, porque eu queria muito que ele saísse desta forma. Eu faço muitas coisas aqui, só explicando um bocadinho às pessoas o que é que a minha vida profissional, para além da escrita, eu faço muitos eventos públicos, ou seja, palestras, formações, e este livro, é o bonito deste livro é que, primeiro, quando uma pessoa fala em público, há sempre esta coisa de no final as pessoas querem levar um bocadinho da Mafalda para casa. É E eu verdade. sinto muito essa necessidade nos últimos anos. As pessoas, não têm um livro, né? Tipo, não têm, pronto. E então eu quis fazê-lo desta maneira exatamente para não estar dependente de uma editora e o livro é vendido normalmente nos meus eventos. Também já fiz algumas idas a igrejas, a conferências. O livro está à venda na, na, na- na livraria da minha igreja, que é A onde eu Casa da congresso Cidade? a cidade. E está noutras também, que às vezes as pessoas pedem, já fiz acampamentos e eu acho que este livro acaba por também, para além de intemporal, ficar bem, modéstia à parte, em vários públicos diferentes, não é? Tipo, Uhum. com os adolescentes, com os jovens, com o público mais sénior também, e depois, não só aqui falando de faixas etárias, mas também de si- situações que as pessoas possam estar a atravessar que cabem nestes 7 capítulos. Mas pronto, para comprar o livro, portanto, só diretamente comigo, agora que na CLC, mas diretamente comigo é seguir Mafi Gotas no Charco no Instagram ou ir ao site, que é o mais rápido. Podem ter o livro assinado, porque eu mando diretamente pelo correio. E pronto, e é assim só aqui a parte da publicidade. Mas dizias tu que. Então eu estava a dizer que um dos meus favoritos, um dos textos favoritos, está na página 97 e eu vou ler, porque eu acho que os nossos ouvintes não podem ficar sem saber um pouquinho do que é que está aqui. E que está no capítulo Consistência, lá está, foi um dos que eu mais gostei. Diz o seguinte: há várias coisas ao dia que vêm a nós com o intuito de distorcer o olhar que temos sobre a vida e sobre a nossa própria identidade. Damos-lhes a importância e, quando nos apercebemos, elas já se instalaram na nossa mente, vão constantemente à janela da nossa boca e deixam marcas no nosso coração. Damos-lhe luz verde, uma vez porque temos tudo controlado, e um dia, ao abrirmos os olhos, a cor do nosso mundo está desbotada. Ver o lado cor-de-rosa da vida não é fugir dos problemas, é olhar para eles com lentes cor-de-rosa. É abrir a janela de par em par e dizer em alto e bom som, para quem quiser ouvir, todas as vitórias que já provamos. É proclamar em vez de reclamar. É guardar o que é bom de guardar, como diz a canção, e não ter vergonha de partilhar o que de graça nos é dado. E quando não houver alternativa, a não ser fechar os olhos ao que vem para nos tentar confundir do nosso propósito, lembrem-se, até as pálpebras podem brilhar. E este texto deixou-me aqui com o tique e o teco à pancada. E eu vou-te explicar porquê. Porque eu considero-me uma pessoa muito pessimista. Só que para deixar mais bonito, eu digo que eu sou realista. E eu sou a primeira pessoa sempre a afirmar que aquilo que está mal, está de facto mal. E aquilo que é mau e que acabou de acontecer é mau. E ponto. E eu tenho uma séria dificuldade em puxar o bom quando o que eu tenho à minha frente não é esperançoso. Então a pergunta que eu te faço é: tu ainda te lembras do momento em que tu escreveste este texto?
e o lugar de onde ele veio. Porque o que tu me passaste foi a certeza de que é preciso trabalhar para ser consistente e é preciso trabalho para olhar para aquilo que é bom o tempo todo. Que isso não tem nada a ver com a nossa forma de ser. É uma coisa que pode ser adquirida. Portanto, essa é a pergunta. É a bomba que eu te largo, basicamente é Primeiro isso. vou ser muito honesta, que lembras-te, não sei o quê, não. Mas espera, tenho salvação para isto, que é, este é um texto que, por isso é que eu digo que o meu livro não me interessa se saiu há 10 anos ou há 5. É assim, ele representa-me, como eu falava há pouco, mas nós não somos seres, nós somos, ainda bem, né? Estamos em evolução, eu não sou mesmo uma Mafalda dos 20. Agora, aquilo que é importante permanecer, esta consistência dos meus valores, as minhas crenças, o meu perfil, a minha personalidade, as coisas que eu acredito que vão ser moldadas, que vão sendo moldadas e aperfeiçoadas, e depois quero que elas permaneçam. E esse é o trabalho. A consistência é essa a questão. Com relação a esta coisa do pessimismo e do otimismo, ou da esperança, que o otimismo é diferente da esperança na minha ótica, pegando aquilo que estás a dizer, primeiro, essa vulnerabilidade de dizer que eu não sou capaz, não é? Não sou capaz de dizer, eu não sou de natureza, se calhar alguém esperançosa nessa perspectiva, quando tudo à minha volta está mal, quando estamos confrontados, não é? E eu próprio também digo isto, esta coisa de eu não sou pessimista, mas há alturas em que eu tenho que ser muito realista, ou muito pragmática, porque se olharmos para esta perspectiva também não podemos estar sempre a espiritualizar as coisas, diz alguém. E depois há outro que diz, sim, mas tudo é espiritual. E eu, decidam-se, em que é que ficamos? Então, olhando nesta perspectiva, eu também acho que sou realista, quer ver? E também sou pragmática quando tem que ser. Este texto, no fundo, espelha aquilo que eu tive que trabalhar para manter uh, nas fases todas, na infância, na adolescência, mas depois ali naquela primeira fase, no início da idade adulta, conta lá aos 20 e tal, né? Em que tu percebes, e eu entendi quem eu era e o que é que eu estava cá a fazer. E a partir daquele momento, eu entendi que aquilo não podia ser uma experiência, uma fase. E se tu quiseres associar isso ao momento em que, aqui numa perspectiva mais de vida ou de timeline, que foi quando eu verdadeiramente conheci Jesus e quando eu me converti aos 18 anos, há um antes e um depois. Há, o- há o antes e o depois. E esse depois, eu entendi que eu acho que é a grande questão, o grande desafio do cristianismo hoje em dia, né? Há muitos crentes e há muitos cristãos, mas quantos deles é que são verdadeiros discípulos de Jesus? Ou são aprendizes do Mestre? E eu acho que aquilo que eu percebi nesse lado é que acreditar, se calhar, era o fácil. Ah, ou não rejeitar e dizer, sabes, aquele formato que nós temos na nossa cabeça, que nós limitamos muito. Estamos sempre a limitar Deus, é impressionante. Não é aquela coisa do, pronto, só se tu levantares a mão e disseres a oração da salvação e aceitares naquela coisa toda, é que aceitaste. E a minha pergunta às vezes é, e depois? Né? Que a gente ficamos muito, estamos ali todos, claro que temos que continuar a trabalhar nesta perspectiva de apresentar a boa notícia, apresentar as boas novas. Há gente que nunca ouviu falar disto. E isto é preciso que aconteça, mas acho que damos muito menos importância à consistência do depois. E como é que isso é vivido? Porque depois é no depois, não é? Que o fator D, como eu digo que é o fator Deus, tem que fazer a diferença. E ele tem que trazer realismo, porque Jesus, quando andou cá, foi realista, não era o guru do Shanti Shanti. Não é? Ele foi homem para isso, para sentir as nossas dores e para nos mostrar esta identificação à humanidade. Então, não querendo trazer isto só para esta perspectiva, mas pegando no que disseste, que é o pessimismo, hoje estamos sempre a pregar, ligamos as redes sociais, é só positividade tóxica, não é? E a alegria que eu falava não é essa. A felicidade que as pessoas andam à procura e parece que nunca encontram.
que é uma utopia, não é uma felicidade isenta de tribulações, de preocupações e circunstâncias más e coisas más. Não é? A promessa de Jesus não foi que, pronto, a partir do momento em que vocês me conhecem e me seguem, isto vai correr tudo bem. Não é? Tipo, por isso é que me enervava quando alguém, na altura, já estou a falar de Covid outra vez, isto é porque estou há muito tempo em casa, mas a cena do vai ficar tudo bem, vai se não ficar. E posso aqui te fazer todo o paralelismo de uma coisa errada, que é circunstancial ou não, e que não é, e que tens que viver em consistência. E eu aqui falo, por exemplo, portanto, as pessoas não têm noção do poder das nossas palavras, e esta é a perspectiva e o porquê, o poder, cada palavra desta gota que tu leste, eu penso, ela tem um poder, e é um poder que é vivido, mas é um poder principalmente de apontar para o mesmo sítio. Eu não quero que as pessoas saiam e digam, ai, é brutal, ela é incrível. Não, eu alimento-me de uma fonte que é incrível. E eu quero que as pessoas conheçam essa fonte. E, portanto, uma das coisas que acontece muitas vezes é, por exemplo, tu estás no supermercado, estou a dizer tu ou uma amiga tua, e essa amiga tua está grávida, e tu estás com ela e encontram alguém que vocês já não vêem há imenso tempo. E a pessoa vê que ela está com um barrigão, parabéns, que porreiro, não sei o quê, estás grávida, não sei o quê. Português, Cusco, Cuscovilheiro, curioso. Quero logo saber, então é menina ou menina? Primeira pergunta que fazemos sempre. E a pessoa ou não sabe, ou não quer dizer, ou não quer saber, às vezes há pessoas que não querem saber e querem a surpresa até ao final. Então chegam e dizem, não sei, ou ficam meio constrangidas e não sei o quê. E depois nós, entre aspas, que fizemos a pergunta, fiquemos um bocado em nós, do tipo, aí se calhar já estou a querer saber demais, ou a invadir, e arrematamos sempre com a mesma maneira. Pronto, o que interessa ou o que importa é que venha com saúde. Ou pior ainda é, o que interessa é que seja perfeitinho. Eu pergunto, então e se não vier perfeitinho, o que é a perfeição depois para as pessoas, não é? Que isso é outra conversa, já não interessa. Então, isto acontece comigo, não é? Comigo e com todos os pais que recebem um diagnóstico na sua consciência. E uma das minhas grandes marcas é essa. Eu não sei o que é ser mãe, mas eu sei o que é ser filha. E sei o que é ser criança com deficiência, o que é ser adolescente com deficiência, o que é ser uma mulher a entrar na idade adulta e eu hoje estar completamente incluída na sociedade. E isso dá trabalho. Parem de dizer às pessoas que isto é tudo incrível e próspero e brutal, porque viver com Jesus dá trabalho. E portanto, mas isto é que é o desafio. E portanto, nesta perspectiva do otimismo, que não é barato, não é? Mas é a esperança de que eu estou sempre tranquilo aqui. Isto pode não correr bem aqui, mas vai correr bem no céu, porque está tudo bem. Portanto, eu acho que é isso. Claro que eu estou a usar isto como uma ironia e se calhar um bocado leve e depois no dia a dia não é assim. Claro que eu fico impactada quando ligo a televisão e vejo o que está a acontecer em Gaza. Claro que eu ouço as frases de muita gente que não é crente como eu e que vive muito próximo de mim, porque eu tenho amigos muito heterogéneos e que me dizem: se houvesse Deus, e nós estamos constantemente a ouvir isto. Né? Se houvesse Deus, tu não partias uma perna do nada agora e lixavas o verão todo. Mas eu não conseguia passar o que eu passei, o que eu tenho passado nestes 3 meses, se eu não tivesse Deus. É diferente, percebes? Então é um bocado esta coisa de transformar as perguntas. Porquê em para quê? Em vez de porquê a mim, é porquê que não a mim? Eu sou especial? Porquê que não pode acontecer? E eu acho que esse é o trabalho. O meu trabalho, se calhar, desenvolvimento pessoal, que as pessoas dizem, é ter decidido, ok, eu tomei uma decisão. A decisão é, eu, eu acredito nisto. A Bíblia para mim é o meu guia. Sim. Mas agora como é que se vive com isto? Não é? Tomar decisão é fácil. Então, sim, daí essa é a consequência. E entender que eu não vou durar a pílula, né? Voltando aqui. Por isso é que eu digo, que não me lembro quando é que escrevi isto, mas eu podia ter escrito isto nestes últimos 3 meses, do que eu vivi agora com a questão de repente, há um inesperado, não é? Uma pessoa tem uma lesão, um acidente, acontece uma coisa qualquer. E no meu caso, pegando isto e aplicando agora, ainda ontem tinha aqui um amigo meu que dizia, mas não foi sempre, não tiveste sempre a ser. Claro que não. Já estou há 100 dias aqui em casa.
Claro que não. Agora, o que é? A nossa cabeça está sempre a fugir para sítios que ela não deve ir. E eu às vezes vejo ela ir e eu tipo, sabes quando uma criança quando apanha um balão que ele está. Eu acho que é isso, é essa decisão, essa lucidez de saber que sim, Deus está comigo, sim, há esta paz, mas eu não posso só fiar-me nisso. Eu tenho que agarrar o balão para ele não ir para sítios que eu não quero. Acho que é isso. E é muito bem. Acho que é aqui que tu resumiste muito que há uma grande diferença entre ser otimista e ter esperança. E a esperança também aponta muito para quem se tem esperança, onde é que se coloca a nossa esperança. É verdade. Olha, outro texto que eu também gostei muito está na página 101 e é do mesmo capítulo, é a consistência. É engraçado porque Já percebi antes de fora da consistência, adoro. eu parece que trabalho para não ser pessimista. Tipo, eu vou ser consistente para não ser pessimista, mas depois no fim Amém. eu vejo que sou consistente por outras coisas. E isso ficou muito marcado, porque tu falas aqui de uma coisa que precisa ser feita sempre. E eu vou também ler outra vez, que diz o seguinte: quando a vida nos trava, não porque lhe apetece, mas porque talvez esteja a responder à nossa imprudência e desleixo, só temos uma hipótese: fixar os olhos com confiança na promessa eterna de que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mais difícil é esperar pela manhã, que pode demorar dias a chegar. É aí que precisamos que alguém nos resgate, conjugando o verbo permanecer, que nos sussurra ao ouvido tudo o que já sabemos de cor, que nos levanta as mãos e nos dê um pontapé nos ninhos de desânimo que vamos criando. Precisamos de alguém, que alguém nos dê de novo a chave. É que estas alturas serão sempre janelas de oportunidade que nos esgueiram para a dependência que a todos nos aproxima daquilo que realmente importa. Hoje, amanhã irrompeu pela minha noite adentro e abafou a dor com o tal riso que me recorda de que massa sou feita. Mafalda. Uma, uma massa um Mas bocadinho uma senhora estragada. massa, mas uma senhora massa, bem rija, porque tu estás aí Vai, rija que nem um massa, aipo. massa. A massa dos meus ovos não vale grande coisa. Olha, Ah, esperar que chegue amanhã pode levar horas, pode levar dias, pode levar semanas, meses, anos. Mas como tu escreveste, ela pode também romper em noites cerradas dentro de nós. E eu acredito que qualquer. Vamos trazer para a nossa cosmovisão cristã. Eu acredito que qualquer cristão, se não passou por uma noite escura da alma, um dia vai passar. Seja não porque. passou por alguma coisa está errada. Exato, exato. Porque acho que é aqui que nós nos damos conta de. Ah, espera lá, afinal, eu agora entendi ainda melhor porque é que É fui verdade. salva e porque é que eu estou aqui. Mas de que forma é que tu entendes que esperar pode ser a oportunidade também para se ser surpreendido? E olha que isto vindo de uma pessimista até ficou bonito. Ui. Não, é assim. Primeiro, olha, vamos à etimologia da palavra esperança, né? Esperança, a palavra em si vem de espera, isto no português. Porque se formos para o hope, não tem nada a ver com isso. Mas pronto, estou a usar este trocadilho nesta perspectiva. Mas aqui da manhã, da noite, por exemplo, eu estaria a mentir se eu dissesse outra vez, pegando na atualidade e no que estou a viver agora. Pronto, eu estou há 100, eu estou a viver 100 noites, né? 100 de número, não é 100 de ausência. Ah, Nesta coisa eu ainda estou à espera da manhã, amanhã nunca mais chega. É mentira, né? Porque amanhã, sempre que, sempre que eu sinto um progresso, sempre que os meus amigos me vêm visitar, sempre que alguém, nas alturas mais complicadas, ali as primeiras semanas em que eu estava mesmo de cama e não conseguia sequer dobrar a anca, porque foi uma fratura de fémur, em que estava 40 graus, horroroso de calor, e que tens que viver as circunstâncias do sofrimento, não é? E não me comparando com Paulo, ele efetivamente chegou à conclusão, não é, que o espinho da carne ainda bem que lhe aconteceu, porque ele vivia nisso. E eu
muito cedo, entendi que o sofrimento é bom para mim. Eu acho que quando tu chegas a este sítio, não é porque está tudo acabado, mas é porque tu entendes que não tens medo, não tens medo do que vem a seguir. E eu não tenho. Eu não tenho um desejo profundo de ir conhecer Jesus amanhã. Acho que ainda tenho muitas coisas para fazer cá. Mas se essa fosse a vontade, eu estava tudo bem. Eu acho que esta paz de espírito é precisa tu conseguires atingi-la para viveres como um discípulo. Um, e pegando no que estás a dizer, esta coisa da espera e de como é que tu apontas e como é que tu vives, se alguém não vive uma noite, para mim alguma coisa está errado, alguma coisa está mal. É também da maneira como tu, pelo menos no meu caso é isto, é relativizar. O que é um problema? As pessoas dizem, tenho um problema, filho, tens um problema, tens uma questão, tens um desafio para resolver, não é? Não tens um problema. E depois, o que é um problema, o que é uma crise, qual é a diferença entre teres uma dor e viveres em sofrimento com essa dor? É uma viagem, portanto, eu sei que eu sou um bocado chata com as palavras, mas nós, graças a Deus, na nossa língua portuguesa, então temos esta riqueza ampla e usamos só algumas, as que nos dão jeito, e sempre as mesmas, para querer dizer qualquer coisa. Não é assim. E portanto, eu muito cedo cheguei a dizer, quando alguém dizia tipo, tive um dia mau. Não, eu tive um dia menos bom. E isso já faz a diferença quando tu verbalizas e quando a outra pessoa que está contigo te ouve. Não é que estás a aligeirar, mas sim, nós precisamos de, outra vez, o desafio de viver uma fé em profundidade, mas com leveza. Não é? Tipo, não podes viver a fé sempre à rama, não é? Tipo, nesta coisa à superfície. Não, tens que mergulhar e tens que viver em profundidade, não é? Nesta coisa de eu não quero viver o cristianismo para principiantes, tipo, quase como aqueles livros do Patotós, não é? Ou querer viver e estar e relacionar-me e viver em comunidade e com os outros, sempre nesta coisa de não vou dar tudo, porque ainda não sei, não sei o quê. E isto é difícil, o relacionamento é. Se eu encaro o cristianismo como um relacionamento e não como uma religião, então eu encaro a minha relação com Deus e a minha relação com os outros, exatamente como, se calhar, como todos os nossos relacionamentos, como o relacionamento amoroso, como o relacionamento entre o pai e um filho, como o relacionamento com o meu melhor amigo, com os meus relacionamentos de trabalho, quer dizer. Então, se eu colocar isto tudo nesta perspectiva só de consistência também, então as coisas vão começar, não é fazer mais sentido, é a ser menos problemáticas. Eu dizia a alguns, o chip, né? Desligar o chip, ou mudar o chip, ou desligar o descomplicómetro, desligar o complicómetro, né? Descomplicar. Eu acho que nós estamos a viver na sociedade dos exageros, em tudo, né? Na polarizada e nos exageros. E portanto, para mim, é, é, é importante esse lado de sentir que a maneira que eu posso ter quando eu sou luz na escuridão, é isto, é depois também dar valor às pequenas luzes que se acendem, ainda que circunstancialmente eu não estou a viver o meu normal, né? Está aqui qualquer coisa que está fora do sítio ainda. Mas tu entendes que quando tu percebes que o sofrimento foi bom para ti, é quando tu efetivamente não te permites a viver sozinha em isolamento, num momento em que estás pior e que estás na fossa, como se costuma dizer. O Entre Linhas contou com a participação especial de Mafalda Ribeiro e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.